Olá, amados, graças e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde estamos tratando do tema de verdadeiramente livres. Falando sobre o que Cristo fez por nós, o fato de Cristo ter nos libertado, ter nos salvado, ter nos resgatado. E hoje nós leremos o capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Esse texto de Gálatas é sensacional. Ele trabalha a questão da justificação pela fé. Mas ele também nos fala sobre o fato de que Cristo nos libertou da maldição da lei. Então, em Cristo Jesus, nós somos libertos da maldição que há na lei. E nós já temos trabalhado na Carta dos Gálatas, nós temos visto que Paulo combate aqueles que queriam colocar algo a mais na salvação, além da fé em Cristo Jesus. E aí no capítulo 3, como nós vimos no estudo passado, Paulo apela para a experiência dos Gálatas, onde eles tinham aprendido tudo pela pregação da fé. E aí, após encerrar isso, mostrando que toda a vida cristã dos Gálatas procedia da pregação pela fé e não das obras da lei, Paulo agora leva a uma experiência lá do Antigo Testamento, a experiência de Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé e também como amigo de Deus. E o versículo 6 começa a dizer, é o caso de Abraão, ou seja, essa realidade da salvação pela fé, de que os Gálatas realmente tinham encontrado a vida com Deus pela fé e não pelas obras. Isso já havia acontecido no Antigo Testamento com todos os crentes salvos do Antigo Testamento. Todos os crentes salvos do Antigo Testamento são salvos por causa de Cristo Jesus. Eles ainda não tinham tido a experiência que nós temos de ter a Bíblia inteira, completa, ter o relato da vida e morte de Cristo Jesus, mas eles já tinham a esperança e a promessa de que o Messias viria, de que o Cristo de Deus viria. E toda a fé deles se baseava nessa promessa. Então eles foram salvos exatamente por causa da promessa deles de crerem em Cristo Jesus. E aí, Paulo diz que Abraão foi justificado porque creu em Deus. Quando nós vemos Gênesis capítulo 12, começa a história de Abraão. Começa a relatar a vida desse homem da fé, desse pai da fé. Abraão, ele era idólatra. Se você ler o finalzinho de Josué, você vai ver que ele coloca Terá, o pai de Abraão, e todos os demais que moravam lá em Ur dos Caldeus
como idólatras, como pessoas que serviam outros deuses. Mas Deus, na sua soberania, na sua livre escolha, escolheu Abraão, resgatou Abraão daquele povo. E Deus aparece a Abraão e diz assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. Deus não fala para onde necessariamente. E veja, Deus não mostra nada físico para Abraão. Deus fala, vai. Sai de onde você está, sai da tua zona de conforto, sai da tua segurança, sai da tua família, e vai para um lugar que eu vou te enviar, que eu te darei. E Abraão crê e vai. E se não bastasse essa promessa, Deus ainda vem a prometer a Abraão um filho. Só que já no encontro de Deus com Abraão, já era idoso, já tinha mais de 70 anos, tinha 75 anos. E para dificultar ainda mais a situação, a sua esposa era estéril. Mas Deus fala que daria a ele um filho. E em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, Abraão crê em Deus, crê na promessa de Deus. É verdade que em alguns momentos Abraão vacila. E é por isso que a justificação é algo que Deus faz na pessoa. É pela fé da pessoa, não pelas obras. Abraão, por exemplo, quando ele vai ao Egito, ele tenta enganar as pessoas ali que Sara não era sua esposa por medo. E mais para frente, quando aparentemente a promessa de Deus de vir um filho está demorada, Abraão tenta dar um jeitinho nisso e segue a sugestão da sua esposa e se deita com Agar, que era serva de Sara, e tem um filho com ela. Então, Abraão tenta dar um jeitinho, tenta ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E após isso, Deus novamente aparece para Abraão e confirma a sua promessa, mostrando que aquele filho da escrava não é o filho da promessa, o filho da promessa viria de Sara. E quando o filho vem, Isaac vem, Abraão já está com 100 anos e Sara com 99. Mas ele creu na promessa de Deus. Ele creu que Deus cumpriria essa promessa. Ele vacilou sim no meio do caminho. Por isso que a justificação vem pela fé dele e não pelas obras dele. E aí o versículo 7 diz que sabeis, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. E aqui é interessante porque os judaizantes, que eram a grande problemática aqui, quando Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas, eles se julgavam melhores que os gentios, por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão. Eles se diziam descendentes de Abraão. Lá em João 8, quando Jesus confronta os fariseus, dizendo que por causa do pecado deles, eles eram filhos do diabo, os fariseus dizem, não, nós não somos pecadores. Nós somos filhos de Abraão. E daí o Senhor Jesus fala assim, sabe que se Deus quiser, Ele faz dessas pedras surgirem filhos de Abraão. Então, esses judaizantes, eles tinham esse orgulho de serem filhos de Abraão. Se diziam filhos de Abraão. Só que Paulo está nos mostrando que quem realmente é filho de Abraão, ou seja, quem realmente procede dessa fé de Abraão, dessa justificação de Abraão, dessas pessoas que seriam abençoadas, como foi Abraão, são os da fé, ou seja, são aqueles que creem em Cristo Jesus. São aqueles que confiam em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aí o versículo 8 é fascinante, que ele diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Veja, o
texto aqui está dizendo que aquela promessa de Abraão, onde ele diz: em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra, é um pré-anúncio do Evangelho. Por que um pré-anúncio do Evangelho? Porque no Evangelho, as boas novas de salvação, elas são para todas as pessoas da terra, para todos aqueles que creem de todas as regiões, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E Deus falou que ali na descendência de Abraão, através da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. E Jesus é da descendência de Abraão, é da tribo de Judá. Judá, que era filho de Israel, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Nesse descendente, o Senhor abre acesso para que todo aquele que nele crê tenha salvação, tenha a vida eterna, seja justificado por Deus. Receba a justificação. O que é receber essa justificação? A justificação que Abraão recebeu. Não é o fato que nós somos, por natureza, justos, perfeitos, mas quando nós cremos em Cristo Jesus, a justiça de Cristo, que realmente é perfeito, que viveu uma vida perfeita aqui nesse mundo, obedeceu a lei de maneira perfeita, é colocada sobre nós. E esse pré-anúncio do Evangelho, para Abraão, fez com que Abraão cresce que um dia essa justiça de Deus seria colocada sobre as demais pessoas. Todas as pessoas seriam abençoadas. Todas as pessoas que creem, que confiem em Cristo Jesus. E aí o versículo 9 diz que de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Qual que é a bênção? Uma bênção maior aqui é a justificação pela fé. É o fato de que em Cristo Jesus nós somos justificados. Nós temos a justiça de Deus sobre nós. Nós somos perfeitamente justos. E aí o versículo 10 ele começa uma problemática. Até o versículo 9, Paulo nos mostra a bênção que caiu sobre Abraão e que viria sobre as demais pessoas, sobre o mundo todo, através do Evangelho de Jesus Cristo. E essa bênção é a justificação pela fé. Agora, Paulo, do versículo 10 em diante, ele começa a mostrar uma problemática para aqueles que tentam se justificar, tentam salvar a si mesmos. E praticamente todas as religiões do mundo tentam isso. Com exceção do cristianismo, as demais religiões você tem que fazer certas coisas para ser salvo. E até umas ramificações do cristianismo que talvez mais correto seria dizer pseudo-cristãs, exatamente pelo fato de que tira a glória de Cristo e coloca sobre as pessoas, sobre o que as pessoas fazem, faz com que as pessoas tentem fazer por merecer a salvação. Só que veja o que diz o versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, se você, eu e qualquer pessoa cometemos um pecado sequer, o que vem sobre nós? Maldição. Ah, não, mas isso é exagero. Não, isso é o que está escrito. Veja, todos quantos, pois são das obras da lei, ou seja, que tentam se salvar por si mesmos, pelas suas próprias obras, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não, todo aquele que não permanecer em todas. Todo aquele que não participar em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso quer dizer que se eu menti uma vez na minha vida, se eu olhei para uma pessoa com uma intenção impura no coração, se eu fiz uma fofoca, se eu odiei alguém, se eu falei um palavrão,
Se eu cometi qualquer um desses pecados, quer dizer que eu não permaneci em todas as coisas da lei. E quer dizer que a maldição viria sobre mim. Lá em Deuteronômio, Deus faz uma separação de bênçãos e maldição. Bênçãos para aqueles que obedecessem à lei de Deus, mas maldição sobre todo aquele que não permanecesse na lei de Deus. E essa maldição ela não fica limitada apenas a esta vida. Quando Jesus nos conta nos seus sermões escatológicos o que vai acontecer lá, naquele grande e terrível dia, quando o Senhor Jesus voltar e separar o joio do trigo, e separar aqueles que creem daqueles que não creem, ele chama os seus, aqueles que creram nele, fala: vinde benditos, que receberam essa bênção, foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Porém, todas as demais pessoas vão receber: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai de mim, malditos. Essa é a terrível maldição. A separação eterna entre a criatura e o Criador. Entre as pessoas e o Deus Todo-Poderoso. Deus amoroso. O Deus bondoso. Se uma pessoa cometeu uma mentira na sua vida, fez uma fofoca, ou qualquer outra coisa que você possa ter feito, está debaixo dessa maldição. E não há o que você possa fazer por você mesmo. Veja, versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Não há como você justificar a si mesmo. Não há como você fazer por merecer a salvação. Porque você está debaixo de maldição. Essa é a realidade de todo ser humano. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, graças a Deus, o texto não para por aqui. Versículo 11 ainda, ele diz: por quê? O justo viverá pela fé. Apesar de não haver possibilidade de nós salvarmos a nós mesmos, porque a única maneira de você viver pela lei é se você observasse ela de maneira perfeita, sem jamais ter pecado. Tanto que o versículo 12 diz: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, há possibilidade de viver pela lei? Sim. Se você jamais cometeu pecado. Se em nenhum momento da sua vida você falhou. Essa é a única maneira. Mas como todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a única maneira de ter vida é pela fé. O justo viverá pela fé. E aí o versículo 13 traz uma bênção fantástica, fascinante. Veja, se eu cometi qualquer pecado durante a minha vida, qualquer, a maldição vem sobre mim. E está debaixo de maldição todo aquele que cometeu pecado. É uma realidade. E naquele grande e terrível dia, o que aconteceria? Apartai-vos malditos, porque nunca vos conheci. Apartai-vos malditos para o fogo eterno.
é a sentença merecida de todo ser humano. Mas graças a Deus que o próprio Deus resolveu o nosso problema. Como? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. O Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, se encarnou, se fez homem, viveu uma vida de perfeita obediência e morreu numa cruz. E naquela cruz, toda a maldição da lei que viria sobre mim, que viria sobre você, foi desviada para Cristo. Cristo se fez maldito, Ele mesmo se fez maldito por amor a nós. Ele carregou sobre Ele naquela cruz toda a maldição do pecado. Ele levou sobre Ele toda a maldição da lei que seria contra nós, que pecamos. Então Cristo Jesus levou sobre Ele toda a maldição. Por isso que aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados, confia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, a partir do momento que crê, acontece que diz o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, em Cristo Jesus nós somos justificados e ainda recebemos o Espírito de Deus. O Deus Espírito passa a habitar em nós. Passamos a ser santuários do Espírito. Nós, os que cremos em Cristo Jesus, os que nos arrependemos dos nossos pecados, que reconhecemos a nossa miséria, que vimos essa maldição sobre nós e corremos para Cristo Jesus, nós agora temos a bênção de Abraão, somos justificados. E recebemos o Espírito prometido, o Espírito da promessa. Aquele Espírito que Deus, o próprio Deus, já havia prometido lá no Antigo Testamento, que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Esse Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, sobre todos os discípulos de Jesus. E a partir daquele momento, ele é concedido a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo. Então veja, nós, por causa dos nossos pecados, merecíamos a maldição e merecíamos, naquele último e terrível dia, receber a sentença de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o inferno, destinado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim para lá. Essa maldição seria eterna sobre nós, a não ser que Cristo fizesse alguma coisa, e Ele fez. Ele desviou sobre Ele essa maldição. Essa maldição veio sobre Cristo Jesus, foi derramada sobre Cristo Jesus, para que eu e você que cremos nele, naquele grande e terrível dia. E eu falo grande e terrível porque grande e terrível. É grande para todos os crentes, é maravilhoso, mas é terrível para todos os descrentes. Naquele grande e terrível dia, todo aquele que crer vai receber. Vinde, benditos do meu Pai. Entrem no gozo do seu Senhor. E reinaremos para sempre com Ele, diz a palavra. Nós, que merecemos a sentença, apartai-vos de mim, malditos, porque quebramos a lei de Deus, receberemos, vinde, benditos. Que bênção maravilhosa é essa que Jesus fez por nós, que cremos, que confiamos. Então, se você ainda não está em Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados, pois essa maldição está sobre você. E confesse Jesus como teu único Senhor e Salvador. Creia nele, confie nele, viva para ele. Eu quero orar nesse momento com você e por você, pedindo para que Deus nos ajude a realmente descansar nessa promessa divina, mas também a viver de maneira digna desse evangelho maravilhoso. E
também orar por aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, que ainda estão debaixo dessa maldição da lei, para que Deus tenha misericórdia deles e conceda a bênção a eles de crerem em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque apesar de nós merecermos a condenação, merecermos essa maldição da lei, o Senhor nos amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, o qual levou sobre ele toda a maldição que era nossa. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo. Obrigado, Deus, porque em Cristo o Senhor nos libertou da maldição da lei. Muito obrigado, Pai. E eu peço nesse momento, Deus, para essas pessoas que estão me assistindo, mas que ainda estão debaixo da maldição, tenha misericórdia delas. Que nesse momento, ó Deus, o Espírito Santo entre no coração delas. Que elas se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. E sejam salvas, e sejam abençoadas, e sejam libertas de toda a maldição da lei. É no nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que texto fascinante, amados. Nesse texto nós vimos que Deus já havia prometido lá na época de Abraão que nele seriam abençoados todos os moradores da terra. E no descendente de Abraão, Jesus Cristo, o Senhor, toda a maldição da lei foi levada sobre ele, para que todas as bênçãos de Deus viessem sobre nós. Que texto fascinante. Nós merecíamos a maldição, mas Cristo Jesus nos deu a sua bênção, fazendo-se maldição no nosso lugar, fazendo-se maldito no nosso lugar. Então creia em Cristo, confie em Cristo e glorifique a Cristo em sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus permitir, semana que vem eu volto para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus conceda a vocês uma excelente semana e até a próxima, se Ele permitir.